dele é arremessado violentamente e cai na calçada. Testemunhas correm para socorrer o jovem. Boa tarde. Não é uma simulação e o atropelado não é um boneco. Aconteceu de verdade em Pouso Alegre, no sul do estado. E mais, o motorista atropelador é suspeito de embriaguez ao volante. Dá para crer que esse ciclista sobreviveu? Daqui a pouquinho a gente conta como é que terminou essa ocorrência. O clima continua tenso no bairro Palmital, em Santa Luzia, onde já foram registrados ataques a 4 ônibus desde a última quinta-feira. Os atos terroristas seriam em retaliação por causa da morte de um adolescente durante uma batida da Polícia Civil a um laboratório de drogas. E a população que tem sofrido com o transporte prejudicado e o medo. Normalidade apenas aparente. Na avenida principal do bairro ainda estão os restos do ônibus que foi queimado por bandidos na semana passada. A poucos quarteirões dali, mais marcas da ação do crime. Um outro coletivo foi incendiado na madrugada de sábado para domingo. O fogo consumiu todo o veículo. Moradores assustados ficaram presos dentro de casa sem ter como sair por causa das chamas. O fogo alastrou, pegou fogo nos fios e tudo mais, aí foi complicado. Foi apavorante, minha filha. Ainda no domingo, a polícia reforçou a segurança. Os veículos só circularam com escolta. Nesta terça-feira, nossa equipe voltou ao bairro Palmital. Os ônibus continuavam circulando acompanhados de viaturas da PM. Entre os moradores, poucos aceitavam comentar sobre os ataques. A moça não tem nada a declarar, não. No final de semana eu não estava aqui. Tá tenso, assim. Tá tendo uma rixa entre gangues, né? Só que o que sofre mesmo é a população, né? Fica com insegurança, né? Que a gente não tá tendo paz em casa ainda, né? Tem que dormir cedo, tem que entrar para dentro cedo. Segundo a Polícia Civil, em menos de uma semana foram 4 ataques a ônibus e uma tentativa de invasão à casa de um policial civil. As investigações mostraram que as ações foram orquestradas por traficantes da região. Um maior de 19 anos já foi preso e outros 7 menores apreendidos. Os ataques começaram depois que um jovem foi assassinado durante uma abordagem da Polícia Civil, que cumpria um mandado de prisão. Os autores intelectuais da ação são os mesmos autores. Acontece que eles utilizam menores e maiores estrategicamente. Então, eles pegam pessoas diferentes para que a gente não consiga vincular a eles. Também foi criminoso um incêndio que destruiu mais de 20 carros no pátio do Detran, em Campos Gerais, no sul do estado. 2 adolescentes foram apreendidos, suspeitos de usarem coquetéis Molotov para botar fogo no local. O incêndio, que começou de madrugada, continuou quando o dia amanhecia. Diversos carros foram queimados. Quando o fogo finalmente foi controlado, era possível ver a dimensão dos estragos. Próximo ao pátio, a polícia encontrou 4 garrafas com forte cheiro de gasolina. Elas teriam sido usadas para dar início ao incêndio. 2 menores, um de 15 e outro de 17 anos, foram apreendidos. A polícia chegou até eles depois de denúncia anônima. Policiais militares deslocaram, seguindo as denúncias, chegaram para uma casa abandonada, um local conhecido por tráfico, e os menores estavam lá. Maria Imaculada é mãe do menor de 17 anos. Ela conta que o filho nega a participação no crime. Segundo ela, ele é usuário de drogas e pai de uma criança de 3 meses. Já passou muitas vezes na polícia. Ele foi um maconha. Luciângela é mãe do outro adolescente. Segundo ela, esta é a 8ª vez que ela vai na delegacia por problemas do filho. Não me dá sossego. Não estou tendo sossego nem para dormir. Um motorista suspeito de dirigir embriagado estava ao volante do carro que acertou em cheio o ciclista em Pouso Alegre, no sul do estado. Uma câmera registrou o flagrante. O ciclista seguia pela contramão numa rua do bairro Cruzeiro do Sul quando foi atingido de frente pelo veículo. Adão Machado dos Santos, de 24 anos, voou pelas alturas e caiu no passeio. A pancada foi tão violenta que é difícil acreditar que ele sobreviveu. Mas sobreviveu. Teve alguns dentes quebrados, uma perna fraturada. Está internado no Hospital Samuel Libânio, fora de perigo. Na ocorrência, policiais registraram que o motorista do carro apresentava sintomas de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado para a delegacia, mas como permite a lei, pagou fiança e foi liberado.
Pagou fiança de R$ 1.500, vai responder a processo, claro. Por mim, tinha que perder carteira, carro. Não é possível que as pessoas sejam negligentes assim com a vida. Tornado por aqui, olha só o vídeo que chegou pra gente pelo WhatsApp do Vitor Ferreira de Santa Luzia. Zé, olha que viagem, Zé! O registro foi feito no sábado no bairro Palmital. Algumas casas tiveram o telhado estragado, mas os meteorologistas explicam que isso não é um tornado ou ciclone, que só acontecem acompanhados de tempestades. Este fenômeno registrado em Santa Luzia é chamado de redemoinho de vento, quando o ar quente sobre uma superfície sobe em direção a uma camada de ar mais frio, provocando este movimento circular e rápido e levantando muita poeira. Zé, olha que viagem, Zé! Faça como o Vitor, mande imagens curiosas de flagrantes ou denúncias para nós pelo WhatsApp 8814-1360. Também pode falar conosco pelo 3237-6085, o código é o 31. Para mandar mensagens para mim, pode ser pelo Twitter, @LauraLimaLL ou @Jornal Alterosa. Com essa, eu infartava. Vou mostrar agora. Imagine entrar na cozinha da sua casa e dar de cara com um deste debaixo da mesa. Olha só, este jacarezão foi capturado por militares chamados pelos moradores da casa em Lagoa Grande, uma cidade que fica a 110 quilômetros de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele foi levado na caçamba de um caminhão, amarrado com uma corda e depois solto em uma lagoa que fica a 8 quilômetros, bem distante da cidade. Uma senhora de 88 anos foi atacada por 2 cães da raça Rottweiler quando ia rezar hoje de manhã em Belo Horizonte. Os cães saíram de dentro de um prédio em construção no bairro Fernão Dias. Os cães da raça Rottweiler ficam nesta obra. A suspeita é de que eles tenham passado por uma abertura aqui debaixo do alambrado e em seguida subido essa rua. Aqui no alto, eles atacaram uma idosa que caminhava sozinha para fazer orações naquele local conhecido como Monte. É falta de responsabilidade do dono, né? A deixar um cachorro desse jeito para estar com a senhora, principalmente os lados de idade desse jeito. É uma tragédia, o cara deixar um cachorro desse brabo na rua, violento. Foi este taxista que socorreu a mulher. Ele estava no terraço de casa quando viu a idosa ser ferida pelos cães e chamou o filho para ajudar. Deu para ver 2 cachorros em cima, parecendo uma boneca no chão, que ela é magrinha, a senhora, que eu percebi que os gritos vinham dela. E saí correndo, aí nós tivemos que jogar pedra, eu peguei o pé de cabra para poder, o cachorro me encantou no canto lá, queria me pegar, até a gente conseguir afastar. Na obra de construção de um prédio de cerca de 10 andares, nenhum responsável foi encontrado, mas um funcionário comentou que os cães já estavam presos. Segundo ele, os 2 escaparam quando o vigia foi tomar café. Por sorte não foi grave, a idosa foi medicada no hospital e liberada, mas o dono dos cães vai responder a inquérito, que já foi aberto pela Polícia Civil por lesão corporal. E moradores de um outro prédio no bairro Candelária, em BH, estão à procura de um ladrão de bicicletas, que está fazendo a maior festa na região. Veja o cara de pau em ação. O homem chega ao portão do prédio. Para despistar, finge que aperta o interfone. Olha de um lado para o outro. Ao perceber que a área está limpa, ele vai para a garagem. Com muita facilidade, consegue abrir o portão eletrônico. No estacionamento dos blocos, ele roda pelo local, até que sai carregando uma bicicleta nas mãos. No mesmo dia, horas depois, o criminoso ataca de novo. A ação é a mesma e a rapidez também. Mais uma vez ele deixa o lugar com uma bicicleta. Os furtos foram neste conjunto de prédios do bairro Candelária, região de Venda Nova. Este morador, que por medo preferiu não se identificar, ficou impressionado com o jeito que o assaltante abriu o portão. Muita facilidade, o cara é engenhoso, esperto, ele já é experiente nesse tipo de ação. Que eu nem imaginava que o portão tinha essa falha, eu não imaginava, nem sabia. Tentei da mesma forma que ele fez, consegui facilmente, sem muito esforço. Para evitar novos assaltos, o síndico vai fazer um reforço no portão. O que toda a vizinhança quer agora é que o homem seja identificado. Mostrar a cara do ladrão, né? Mostrar para a comunidade para ter cuidado com esse indivíduo. Em Belo Horizonte, as centrais de flagrantes não estão dando conta da quantidade de ocorrências policiais encaminhadas para lá. E os policiais militares, que têm que entregar presos e boletins para a Polícia Civil,
acabam detidos por horas. E o que é pior, deixam a patrulha nas ruas e a segurança da população. A nossa equipe registrou a situação na noite dessa segunda. A porta da central de flagrantes estava lotada de militares. A maioria à espera de atendimento para registrar ocorrências, como esta de tráfico de drogas. Um casal foi preso no fim da tarde com quase 1 quilo de maconha no Morro das Pedras. Mas quase 2 horas depois, e os policiais ainda esperavam para finalizar os trabalhos. A gente chegou aqui por volta das 18h15. Foi o encerramento da ocorrência via redes. Hoje está bem demorado, tem bastante gente na fila de espera aí. Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista, desde as 2 horas da tarde, eles aguardavam aqui para fechar um boletim de ocorrência. Há pouco tempo, eles conseguiram registrar o BO. Mas agora, 8 horas da noite, e as vítimas de um roubo no centro da capital permanecem no local, porque ainda não foram ouvidas pelo delegado. A Ceflan 2, no bairro Floresta, assim como as outras unidades das centrais de flagrantes, foram criadas para agilizar o registro de ocorrência. Mas, de acordo com outros PMs que preferiram não aparecer, quase sempre é preciso aguardar muito tempo pelo atendimento. De acordo com a Polícia Civil, ontem foi um dia com muitas ocorrências e daí a demora. Sobre mudanças ou melhorias, a assessoria da Polícia Civil informou que estava apenas com um jornalista nessa manhã, não conseguiu dar mais detalhes. Estou achando que a gente vai ter que esperar a mudança de governo no ano que vem para ver se alguma coisa vai melhorar na Polícia Civil e no atendimento das ocorrências. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou a criação de uma força-tarefa para combater o mosquito transmissor da febre chikungunya. Nunca ouviu falar? Pois é, ela pode matar. Foi confirmado em Matosinhos o primeiro caso em Minas. Boa parte da população ainda não sabe que doença é essa. Nunca ouvi falar. Não conheço, ainda não. Chikungunya não. Por quê? Essa febre é qual? A febre chikungunya, que teve origem no continente africano, já preocupa as autoridades mineiras, principalmente agora com a confirmação do primeiro caso em Minas. Outros 5, também no estado, aguardam resultados de exames. Os sintomas da doença são bem parecidos com os da dengue e também pode levar à morte. Ela tem um grande diferencial da dengue, que dengue, na maioria das vezes, é um caso que ocorre com poucos dias você já está curado. Essa não, ela pode apresentar ainda a fase, o curso subagudo, que dura alguns meses, e crônico da doença, que pode durar até anos. A transmissão da febre é feita pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. A Secretaria de Estado de Saúde apresentou nesta segunda os primeiros dados da doença e os planos do governo para combater a febre, que pode se tornar uma epidemia. As ações, então, imediatas são de envio da equipe de força-tarefa para o município de Matosinhos e também as ações de controle vetorial, como carros de UBV, bombas de UBV, para que seja minimizado o risco de transmissão para a população. A doença não tem vacina, mas qualquer um pode contribuir para evitar a transmissão. As medidas são bem simples e as mesmas usadas para controle da dengue. Portanto, água parada exposta ao tempo, nem pensar. O que faz mal na vida de um ser humano não são as grandes coisas, são as pequenas coisas. Então, se a gente não tiver detalhe em casa de simplesmente colocar uma areia, jogar água fora, pode virar um grande vilão. 2 suspeitos de tráfico foram detidos numa operação da PM no bairro São José, em Belo Horizonte. Com eles não foi encontrado 1 centavo. É que a venda das drogas era feita no cartão de crédito. A dupla tentou escapar, mas foi perseguida e cercada pelos militares. Antes disso, Judson Cleiton de Jesus Camilo, de 20 anos, e o irmão dele, de 17, teriam dispensado uma sacola plástica. Dentro estavam cerca de 100 pinos de cocaína e algumas pedras de crack. Com os dois, nenhum centavo em dinheiro. É que, segundo a polícia, eles usavam esta máquina de cartão para vender a droga. Foram encontrados 2 indivíduos correndo das guarnições e, juntamente com a droga, o aparelho também. Os suspeitos foram detidos durante uma operação da Polícia Militar em um aglomerado da região do bairro São José. A dupla já tem passagens pela polícia. O irmão mais velho foi preso pelo mesmo tipo de crime há menos de 3 dias. O maior de idade ele tinha sido preso sábado pelo crime de tráfico de drogas. E o menor de idade também já tem algumas passagens pelo crime de tráfico de drogas. O jovem negou o envolvimento com o tráfico. Falar até para pagar e fala, né? O problema é provar, né?
Tem nada a ver com essa história? Nada, não. O menor foi levado para o Centro de Internação de Adolescentes e o irmão dele encaminhado para a delegacia. Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram hoje o combate ao incêndio no Parque Estadual do Rola Moça, na Grande BH. O fogo começou há 2 dias e deixou o bairro de Nova Lima sem energia elétrica e fornecimento de água. Perto do Jardim Canadá, as chamas atingiram postes e cruzetas do sistema de energia elétrica. Todo o bairro e ainda os condomínios Retiro das Pedras e Morro do Chapéu ficaram sem água e energia. A falta d'água também atingiu residências do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a Copasa, na tarde desta segunda, o sistema elétrico da Serra do Rola Moça foi restabelecido. O abastecimento de água do bairro Retiro das Pedras e do Barreiro está normalizado. Porém, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, será restabelecido gradativamente até a noite, de acordo com a Copasa. E a CEMIG informou que o fornecimento de energia voltou ao normal. Dia de céu ensolarado em todas as regiões de Minas nesta terça. O ar seco predomina e mantém as temperaturas altas. A umidade relativa do ar fica entre 10% e 20%. Máxima de 35 graus em Belo Horizonte, 30 em Mariana. A temperatura chega aos 32 em Araxá, aos 34 graus em Uberaba e em Varginha, 29 graus. Belo Horizonte ao vivo, você vê aí da câmera do Alto da Serra do Curral, a temperatura está alta, 35 graus neste momento e a umidade bem baixa. 22% agora. Vamos conferir o trabalho da Polícia Militar de Poços de Caldas, que perseguiu 2 bandidos que haviam assaltado um posto de combustíveis na divisa de Minas com São Paulo. Os criminosos fugiram, mas caíram de uma moto e tiveram que se esconder no meio do mato. Vários policiais realizaram uma verdadeira caça aos bandidos. Um deles estaria armado com um revólver. Pouco a pouco, os militares fechavam o cerco no matagal. Nós estamos aqui, ó, mostra aqui, Gilmar, nós estamos debaixo de uma ponte. Um lugar bem de difícil acesso. Alguns militares estão com arma em punho aqui, em busca dos bandidos. Então, logo as viaturas chegaram, nós começamos a fazer as buscas pelos locais onde as vítimas nos indicaram que eles haviam escondido. Até então, nós ainda não localizamos e vamos continuar nas buscas até a gente poder localizá-los. Assustados com o crime, ninguém do posto quis gravar a entrevista. De acordo com a frentista assaltada, o garupa parecia ser menor de idade e estava muito nervoso. O estabelecimento fica às margens da rodovia LMG 1545, entre Poços de Caldas e Campestrinho, no estado de São Paulo. A quantia que os criminosos levaram não foi divulgada. Que pena que a educação no nosso país não ensine a importância de se valorizar, preservar a nossa cultura, a nossa arte, nosso patrimônio. Um casal de jovens foi preso na tarde dessa segunda depois de incendiar uma estátua na Praça da Estação, em Belo Horizonte. A obra danificada, a imagem de um tigre, é uma réplica de um conjunto de 10 estátuas colocadas nos primeiros anos de BH na Praça Rui Barbosa, que é o nome oficial da popularmente conhecida como Praça da Estação. De acordo com a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Michele Arroio, devido ao vandalismo, foram feitos moldes a partir das originais, que estão guardadas agora em locais seguros. A dupla incendiária foi detida por guardas municipais e levada para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator. E o cantor Milton Nascimento foi internado na noite desta segunda-feira no Instituto do Coração, em São Paulo, para fazer um cateterismo. O objetivo é identificar doenças e obstruções no coração dele. De acordo com o hospital, desde agosto o músico vem passando por uma série de exames. Em outras ocasiões, o Milton já teve de colocar stents, que é uma espécie de molinha, né, que mantém a artéria aberta. Ele deve ficar internado por pelo menos mais 24 horas. O Milton completa 72 anos no dia 26 de outubro. O que fazer para estancar a sangria que a corrupção provoca no dinheiro suado que os brasileiros pagam de impostos? A estimativa é de que 41 bilhões de reais sejam desviados todos os anos dos cofres públicos em esquemas criminosos.
A renda do brasileiro vai para o espaço, porque é muita roubalheira no país. Falta de emprego, falta tudo para o Brasil, por causa da corrupção. Denúncias recentes envolvendo principalmente o governo federal revelam que o problema é grave, como na Petrobras. A empresa teve um dos diretores preso por revelar um esquema de desvio de dinheiro para financiar campanhas políticas em 2010. Me foi colocado lá pelas empresas, né, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse dito o debacimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PP. Tem que se colocar em mecanismos de controle, mecanismos de fiscalização. E a corrupção não existe só na política. Se existem políticos corruptos, é porque existem empresários corruptos que procuram esses políticos oferecendo benefícios para que esses políticos possam, no legislativo, aprovar as suas propostas. E o que mais impressiona é a quantidade de dinheiro público desperdiçada. Por ano, cerca de 41 bilhões de reais são desviados dos cofres públicos. Aplicação de lei, seriedade, políticos melhores, começa por aí. A gente, na realidade, não sabe para onde vai os nossos impostos, onde realmente está sendo investido isso tudo, porque na saúde não é, no transporte não é. Então, assim, realmente, infelizmente, tem muita corrupção, sim. A Polícia Civil apresentou hoje suspeitos de envolvimento na morte de um estudante universitário em frente a uma faculdade de Contagem depois de uma tentativa de roubo de veículo. As imagens mostram um carro branco passando na avenida. Os autores do crime estão dentro dele. 2 jovens descem do veículo e vão em direção ao carro da vítima. Segundo a polícia, o rapaz de boné branco está com uma arma. Ele e o comparsa de 15 anos abordam o dono deste Uno prata. Minutos depois, o motorista bate o carro. Ele já está morto. De acordo com as investigações, Rodrigo de Almeida Souza, de 24 anos, foi assassinado com um tiro certeiro dado pelo adolescente de 16 anos. O menor havia recebido uma encomenda de um carro como o dele e não duvidou em disparar quando o estudante reagiu. Pelo roubo, ele receberia R$ 1.200. Frio, o jovem dá detalhes do crime e tenta justificar o que aconteceu. Só cheguei perto dele e falei, passa o carro que você perdeu. Aí ele tentou reagir, abaixou para pegar alguma coisa, achei que era um revólver, foi lá e efetuei o disparo. Sem mostrar arrependimento, o menor confirma que depois do assassinato recebeu outras encomendas e também disparou para alcançar o objetivo. Eu desci do meu carro para tentar render a Saveiro Preto, ele deu ré e eu dei 4 tiros. Era outra encomenda? Era. Além dos jovens, a polícia prendeu estes 2 homens. Reiki Evangelista Gobira, de 19 anos, também estava no Voyage antigo, usado para chegar ao local do crime. Erislan Rodrigues Rocha, de 28 anos, é apontado como líder da quadrilha. O homem que faz as encomendas e repassa as mercadorias. Isso é mentirozinho, nossa. Você não encomendou nada? Não encomendei nada, não. Você não é líder de quadrilha Sou nenhuma. Sou líder de quadrilha nenhuma, não. Eu sou trabalhador, minha carteira está assinada. Na verdade, os adolescentes até falaram que o Erislan, ele queria o veículo com a chave original. Então, provavelmente, esse veículo realmente seria comercializado. Assustador, né? Agora vem a propaganda eleitoral gratuita, mas logo depois tem TV Verdade. E tem outras notícias às 6h15 da noite. Uma boa tarde para você. Até amanhã.